A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, das 0h12 até 1h12 da madrugada, para buscarmos ao Senhor de madrugada, estarmos recebendo as promessas dele, encontrando, tendo verdadeira presença da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas, entrando em cada um de nós para mais honra, glória e exaltação dele. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Os seguidores, inscritos e membros de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Produção, a folha, por favor. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, devemos estar todos juntos em um só Espírito, sendo a igreja viva do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, divulgando e compartilhando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, para levar a palavra do Senhor das Escrituras Sagradas ao coração de cada um de vocês. Tudo para mais honra, mais glória e mais exaltação do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas um canal, um caminho instrumento, uma ferramenta de honra do nosso Senhor Deus, para levar a palavra dele em cada um, ao lar de cada um de vocês, seja onde vocês estiverem, que é o que torna as nossas igrejas virtuais ainda mais, um dos motivos que torna as nossas igrejas virtuais ainda mais eficientes, pois através dela, em qualquer lugar do mundo, a palavra do Senhor Deus chega aos lares e corações de todos aqueles que precisam e necessitam. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade; e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas lives e a cores de nossas vestes santas. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite ministrar com essas 3 funções quem tem um apóstolo e também um sacerdote. Por esse motivo, nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus 10, 41-42, Lucas 11, 41-42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e também de todos os que buscarem uma palavra revelada do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens de Gênesis a Apocalipse, os livros em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, livro de Provérbios, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, somos um canal, um caminho instrumento do nosso Senhor Deus para levar ao coração de todos vocês a verdadeira palavra dele e evangelho sem nenhuma manipulação. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também um membro dessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12 para ser parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para qualquer um que mostrar na Bíblia Sagrada
que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que também não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber, não estamos pedindo nada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro por isso. E saibam que essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que os nossos canais e igrejas virtuais estão apresentando a todos vocês, com um prêmio somado que já ultrapassa os 250 milhões de reais em dinheiro para qualquer um que mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E com essas nossas atitudes, nós estamos aí lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas. E por esse motivo, as comunicações entre elas. E por esse motivo, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, em todas as redes sociais que estamos neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nas empresas, nos comércios e nos veículos. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, 25 e 30 a 32. Versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. A inauguração de nossos templos físicos e shoppings estão em todo o Brasil, está levando muitos trabalhos, empregos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. E vamos dar a introdução à oração para podermos iniciar os sorteios e as ministrações e orações da palavra das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei iniciando o sorteio dos rebanhos do nosso Senhor Jesus. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12 e ser parte de um dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, tudo para a mais honra e glória dele. Estaremos sorteando hoje os rebanhos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. É o primeiro rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja mais e mais o santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor Deus. Glórias ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro a ser ministrado, livro de 2 João, que contém somente um capítulo. Livro de 2 João, capítulo 1 e único para os rebanhos bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. Livro de 2 João, que contém somente um capítulo.
Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, de ser a igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tudo para mais honra e glória dele. Estarei sorteando agora uma das 12 orações a ser ministrada na live de hoje, oração de número 5. Lembrando que seguidores inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa sua igreja virtual, @igrejas benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, na casa dos seus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos iniciar a ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao 13, pois nós já ministramos os versículos anteriores. E lembrando que devido à numerologia bíblica, eu leio sempre somente 7 versículos, mas é necessário você interagir com as escrituras sagradas, lendo o capítulo inteiro no seu lar, residência, veículo, comércio, seja onde você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver neste momento. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, versículo 6 ao 13. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que a nossa alegria seja cumprida. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse livro de 2 João, capítulo 1 e único, nós vemos o apóstolo João alertando aos seus discípulos para tomarem cuidado com as falsas doutrinas, os falsos irmãos, para que eles examinassem as obras e os frutos e assim soubessem quando estivessem lidando com o joio e quando estivessem lidando com o trigo, porque o Senhor Jesus mandou estarmos todos juntos, mas não misturados. E aqui o apóstolo João ainda chega e fala justamente: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. E aqui a gente vê que apenas uma saudação é o suficiente para as pessoas hoje em dia estarem amarradas com aquelas que estão indo contrário aos ensinamentos e às doutrinas do Senhor Jesus. E hoje em dia nós vemos igrejas, templos físicos com a iniquidade, impiedade, anticristo e aceita, e as pessoas se dizendo ser dela ou que ela é sua. Ah, menina, na minha igreja não tem nada disso. Então nós temos uma proposta excelente para a sua igreja, para o seu líder. Peça permissão ao seu líder, e se nós formos examinar tudo com base nas escrituras sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, e nós não encontrarmos uma única dessas 4 atividades, a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, a igreja vai receber a oferta de 4 milhões de reais em dinheiro por isso. Lembrando que nós também somos um grupo de empresários e estamos aqui sujeitos tanto à lei do Senhor Deus, queremos dar conta de toda palavra que sair da nossa boca no dia do juízo, e também perante a lei do tribunal. O que nós falamos, nós devemos cumprir, pois se nós não cumpríssemos, o advogado mais
mais incompetente, por melhor que sejam os nossos advogados, eles perderiam uma causa para o advogado mais incompetente se nós estivéssemos errados, mentindo ou fraudando de alguma forma. Para que vocês façam prova do nosso caráter e examinem sempre com muito cuidado, para que vocês lembrem que o Senhor Jesus nos chamou para ser a sua igreja viva, estarmos todos juntos em um só Espírito. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito a ser sorteado. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. É o próximo rebanho bendito a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O livro é o de Naum, que contém 3 capítulos. O livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro e capítulo, é o primeiro livro a ser, é o segundo livro a, é o segundo rebanho, perdão, gente, é o segundo rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para o rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 3, para o rebanho bendito par de número 4. Naum, capítulo 3. Louvado e engrandecido seja mais e mais ao santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo é para mais honra, mais glória e mais exaltação dele. Vamos às orações, a oração a ser ministrada na live de hoje, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Oração de número 1 é a próxima oração a ser ministrada. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão junto conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros dessa sua igreja virtual, @igrejas benditas, para que possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos pés ou a palma das mãos, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Naum, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. O destruidor está já adiante de ti. Guarda tu a fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Os carros se enfurecerão nas praças, chorar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Este se lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha. Apresentar-se-ão no muro quando o amparo for preparado. As portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Eusabe está descoberta, será levada cativa, e as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seus peitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos mais uma vez a fragilidade de tudo aquilo que é natural, que é humano e carnal, e a superioridade e a soberania do nosso Senhor Deus. Lembramos sempre de estarmos fiéis a Ele, tanto no pouco quanto no muito, pois Ele mesmo falou: sede fiéis no pouco, que eu vos colocarei sobre o muito. Muitas pessoas hoje em dia estão buscando ao Senhor pela promessa, por tudo aquilo que o Senhor pode o conceder, mas se esquecem de tudo aquilo que o Senhor já concedeu. E como você quer alcançar um novo patamar, um relacionamento mais alto com o Senhor Deus, se agora no pouco, no início, na caminhada, você não está sendo fiel a Ele? Lembre-se de examinar, buscar ao Senhor de madrugada também, pois lá no livro dos Provérbios
Provérbios está escrito: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. E nós estamos aqui sendo um canal, um caminho, instrumento, uma ferramenta de honra, um vaso de honra do nosso Senhor Deus, para vocês terem acesso à verdadeira palavra, ao verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem nenhuma manipulação. É a vocês aí em pensamento falando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo do Senhor Deus falando ao coração de vocês através dos sorteios nas ministrações, pois não é nada manipulado. Meu sentimento, meu desejo, a minha emoção, não sou eu que escolho. Eu não sei o que será ministrado e vocês não sabem também. Somente o Espírito Santo, que é quem direciona todas as coisas. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e mais glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho bendito a ser sorteado. Para receber um livro e um capítulo, escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. É o próximo rebanho bendito a receber um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que os seguidores inscritos recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Livro de 2 Reis, que contém 25 capítulos. Livro de 2 Reis contém 25 capítulos. É o próximo livro a ser sorteado. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, para o rebanho bendito ímpar de número 7, 2 Reis, capítulo 3. Para o rebanho bendito par de número 8, 2 Reis, capítulo 4. Louvado e engrandecido seja mais e mais grandemente ao santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, das 0 horas e 12 minutos até 1h12 da madrugada, @Igrejas Benditas, e de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim, onde eu interajo mais com os comentários, respondo perguntas com porquê, para que e como, tudo para mais honra e glória do nosso Deus, justamente com a presença do nosso sacerdote e apóstolo. E oração de número 8 é a próxima oração a ser ministrada. Louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que estejamos sendo a igreja do Senhor Jesus. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que elas possam ver as suas maravilhas as alcançarem através dessa sua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem conosco em um só Espírito, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 2 Reis, do versículo 1 ao versículo 7. Lembre-se de escolher também um número de 1 a 7, pois no final da live serão sorteados 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
Aqui a gente vê uma passagem muito importante que demonstra a necessidade de nós tomarmos a iniciativa e a atitude, de nós verdadeiramente mudarmos a história. Pois ali Jorão, por mais que ele não tenha pecado tanto quanto seus pais, ele ainda assim pecou. Não é porque você fez metade de um trabalho que você merece já o mérito. Lembre-se que o Senhor não aceita meio termo. A nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. Então é necessário a gente sempre lembrar que não existe meio coração nem meia verdade. Ou é completa verdade, ou é completo de coração, corpo, alma e espírito, se entregando ao nosso Senhor Deus. Pois João 4, do 21 a 26, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é necessário você se examinar muito bem neste momento para ver como anda a sua caminhada com o Senhor Jesus. Se você está verdadeiramente honrando ao Senhor com as suas atitudes, se através das suas atitudes o nome do Senhor Deus está sendo ainda mais exaltado, ainda mais adorado e ainda mais glorificado, ou então se você, através das suas obras, dos seus frutos, está envergonhando o Senhor e o evangelho dele. Às vezes não é nem você, e sim a sua religião, o que seu pastor, o seu bispo, o presbítero, reverendo, acha, pensa ou imagina. Lembre-se, Atos capítulo 5, versículo 29, mesmo sofrendo perseguições de todos os lados, daqueles que se diziam ser seus irmãos, os apóstolos do Senhor Jesus permaneceram firmes. E em Atos 5, versículo 29, eles deixam claro: nos convém agradar a Deus e não aos homens. Lembre-se que pelo que você está batalhando nesta terra, não é somente nesta terra que você irá receber. Mateus 15 também, e Marcos capítulo 9, as duas vidas eternas: a livre com o Senhor Jesus na glória ou a preso eternamente. Você prefere ser livre com o Senhor Jesus na glória e agora nesse momento ter que debater, discutir, defender a palavra do Senhor Jesus, seja onde você estiver, ou então você ficar preso eternamente junto com seu pastor, bispo, presbítero, reverendo, porque você preferiu se omitir do que você confrontar aqueles que estavam adulterando a palavra do seu Deus. E hoje em dia vocês têm recursos e condições, têm muito material de trabalho, através das nossas ofertas, através dos nossos canais, nós estamos aqui confrontando e deixando já mais de um ano na internet, em todas as redes sociais, para que todos vocês façam a sua obra, façam prova na nossa palavra, das nossas ofertas e daquilo que lhes vem sendo ensinado como verdade há tanto tempo. E vamos ao próximo rebanho bendito a ser sorteado. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos rebanhos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Louvado e engrandecido seja mais e mais o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a ser sorteado, a ser ministrado na live de hoje. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvado e agradecido seja mais e mais o santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 para o rebanho bendito ímpar de número 5. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 8 para o rebanho bendito par de número 6. Daniel capítulo 8. E eu estarei agora iniciando as orações, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos sortear uma das orações assim aqui a serem ministradas, oração de número 10. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, lembrando que seguidores e inscritos de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias, também de madrugada, pelo nosso sacerdote apóstolo e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros dessa sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a sua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor nesse momento. E possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E pode serem membros dessa igreja e continuar onde você está frequentando.
O Senhor Jesus disse para nós poder se ajuntarmos, aquele que nós juntos espalha. E você sendo um membro de uma igreja dessa, você automaticamente está ligado às outras 12 também, às outras 11, exatamente. Né? Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Recebendo orações também. Amém. Por esse motivo, nós somos muito mais eficientes do que qualquer um tempo que existe no planeta Terra. Porque em menos de um minuto, bilhões de pessoas, também em um bilhão de pessoas podem ter acesso à graça de Cristo através de nós, sendo um canal no nosso Senhor Deus. Aonde quer que elas estiverem, na casa dela, no carro dela, na empresa dela, onde ela estiver, ela verdadeiramente está. Por esse motivo, faz de nós mais eficientes. Por esse motivo, nenhum líder até agora de outras igrejas veio falar que não, que nós estamos errados. Por esse motivo eles não vieram. Exatamente, tanto é que nós temos aí mais de 40 ofertas em que nós estamos oferecendo dinheiro para as pessoas provarem na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo, para que vocês possam fazer prova de nós, da nossa palavra, e também prova da palavra e do evangelho que vem sendo apresentado pelas igrejas hoje em dia, para que estejamos todos seguindo os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, examinando as obras, examinando os frutos, cuidando dos falsos profetas, das falsas doutrinas, nos desviando de todo o caminho de iniquidade e sendo a igreja dele viva para mais honra e glória, com abundância de obras e abundância de frutos, tudo para mais honra e glória dele. E vamos à ministração do livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés. O que soberjava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê toda uma numerologia na visão desses animais também, para demonstrar a importância que tem os números e o tempo nas escrituras da Bíblia Sagrada. E é muito importante nós estarmos examinando e cuidando e vigiando a todo qualquer momento de nossas vidas, porque nós não sabemos o dia de amanhã, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: basta cada dia o seu próprio mal. Então é muito importante a gente examinar as nossas obras, os nossos frutos, semear coisas boas no presente, para que no futuro essa semente possa germinar, brotar e produzir, não sabemos aonde, mas o Senhor Deus, que tudo sabe, irá verdadeiramente nos recompensar, e irá verdadeiramente recompensar a nossa geração, pois ele deixou bem claro que a geração do justo ele também irá abençoar. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 1: tudo que fizer iremos prosperar. Tiago capítulo 1 versículo 25: se guardarmos e praticarmos as palavras e os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que colocarmos as nossas mãos, seremos bem-aventurados, benditos, bem-sucedidos e prosperar. Tudo para mais honra e mais glória dele. Mas é importante que o nosso coração esteja sempre firmado nele, na palavra dele e nos mandamentos dele, e nunca naquilo somente em que ele pode nos conceder. Examine sempre o seu coração, pois foi isso que o Senhor Jesus mandou nós fazermos. Próximo rebanho bendito a ser sorteado: rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10. É o próximo rebanho bendito a receber um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que os seguidores inscritos nos nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Livro de Tito, que contém 3 capítulos. Tito, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser
ministrado na live de hoje. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, escolha o seu número de 1 a 12, seja um dos 12 rebanhos benditos. Escolha um outro número de 1 a 7, que no final da live estará sendo sorteado 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação e interagir com as Escrituras Sagradas, lendo todo o capítulo no seu lar, na sua casa, no seu veículo, na sua residência, e assim trazendo a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua vida, seja onde você estiver. Livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, para o rebanho bendito ímpar, de número 9, Tito, capítulo 3. E também Tito, capítulo 3, para o rebanho bendito par, de número 10, Tito, capítulo 3. É o próximo livro e capítulo a serem ministrados na live de hoje. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, das 0h12 até 1h12 da madrugada, nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Caso estejam nos acompanhando pelo ministério, @MidaOfertaDim, cliquem no meu nome que está aparecendo aí, vão lá na aba de seguindo e vocês irão encontrar as nossas 12 igrejas virtuais, incluindo essa igreja virtual aqui, @Igrejas Benditas. Oração de número 3, Tito capítulo 3, oração de número 3, e para o rebanho bendito ímpar de número 9. A numerologia, mais uma vez no sorteio, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvado e agradecido seja mais e mais ao santíssimo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir suas promessas para os que o buscam de madrugada, que ao buscarem o Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos, purificados e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Em nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração. A visão do Daniel aí é os 4 livros do Evangelho, tá? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui o apóstolo Paulo ensinando o Tito para que ele possa verdadeiramente encaminhar aquelas pessoas que ele também estava apacentando da maneira mais prudente e correta, segundo a vontade do nosso Senhor Deus. E aqui ele deixa bem claro um ponto muito importante, que ao aceitar o Senhor Jesus, receber a graça, que é a obra que o Senhor Jesus concedeu a cada um de nós, é necessário transformação, renovação. Então é muito importante a gente lembrar que o nosso Senhor Jesus não chamou, ele veio chamar pecadores ao arrependimento, para que se convertam do mau caminho e saiam da prática do caminho. E hoje em dia, infelizmente, o que as igrejas ensinam é que você deve permanecer sendo pecador, permanecer na prática do pecado. Examine as palavras, as escrituras sagradas. Oséias 4, versículo 6, palavra do Senhor Deus, o meu povo perece, ou dependendo da tradução, deixa claro, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E ali ele aponta o culpado, o líder religioso. E em Mateus 22, versículo 29, o Senhor Jesus afirma, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E cabe a cada um de nós examinar sempre com muito cuidado e prudência as palavras e os mandamentos do nosso Senhor Jesus, porque nós devemos imitar também aos nossos líderes. E
para sabermos se nós estamos diante de um verdadeiro líder, de um verdadeiro homem ou mulher do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é pelas obras e pelos frutos, não pelos sinais, milagres, prodígios e maravilhas, nem pela fama ou a quantidade de seguidores, seja pouco ou seja muito. Nós devemos examinar como essa pessoa guarda e pratica os mandamentos do Senhor Jesus, como essa pessoa ama as pessoas assim como o Senhor Jesus mandou que amássemos, como ela te dá a oportunidade de amar a outras pessoas, como ela te dá a oportunidade de você fazer a sua obra, de você ser a igreja do Senhor Jesus. É nas pequenas coisas que elas são gigantescas diante os olhos do nosso Senhor Deus. E o culto? O culto é um fruto. Exatamente, o culto de adoração em espírito e verdade, o único que o Senhor Jesus afirmou ser o verdadeiro, ou seja, qualquer um outro, é mentira. João 4, do 21 a 26, que é necessário nós estarmos examinando com muita atenção. E quanto nós estamos dando de oferta? Tem duas ofertas de 3 milhões e uma de 10 milhões também. Se o culto que você estiver fazendo realmente é bíblico. Exatamente. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. É o último rebanho bendito a receber um livro e um capítulo para a sua meditação nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos de segunda a sexta no @MilleOfertaDin, respondendo perguntas com porquê, para que e como, é quando nós interagimos mais com os comentários. Agora das 0 horas e 12 minutos até 1h12 da madrugada, nós estamos apenas com ministrações da palavra do nosso Senhor Deus. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos, é o livro sorteado para a meditação dos rebanhos benditos do nosso Senhor Deus, que foram sorteados, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, para o rebanho bendito ímpar de número 1. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 9, para o rebanho bendito par de número 2. Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio, capítulo 8, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Não se esqueçam de seguir e se inscrever em todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios, pois cada um ministério, cada uma igreja, cada uma delas tem uma oração específica para os seus seguidores, membros e inscritos. E você, estando inscrito em todas elas, estará recebendo todas as orações para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 9 é a próxima oração a ser ministrada. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as suas promessas para os que os buscam de madrugada, que ao buscarem o Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende do que não é do seu agrado. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, mas tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros d'águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse livro de Deuteronômio, capítulo 8, aqui a gente vê mais uma vez a muitíssima importância de nós lembrarmos daquilo que o Senhor
já nos proporcionou e demonstrarmos gratidão, guardando e praticando os mandamentos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois aqui logo no versículo 1, o Senhor deixa bem claro: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Não é para simplesmente esconder. Guardar é defender, proteger e zelar, e para praticar, colocar em prática. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se firma sobre a areia, vem as chuvas, as perseguições e as tempestades, batem com ímpeto e é grande a sua ruína. Então lembre-se, o Evangelho do Senhor Jesus é necessário prática, é necessário estarmos firmes, perseverantes com Ele, para que Ele possa nos ajudar, nos instruir, para que o Espírito Santo de verdade nos ensine todas as coisas, para que nós jamais sejamos ingratos ou deixemos de lembrar todas as maravilhas que o Senhor já fez por nós. Lembre-se de examinar as Escrituras Sagradas, escolher um número de 1 a 7, e daqui a pouco, no final da live, eu estarei sorteando os 7 números, para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada, para que você possa verdadeiramente interagir com as Escrituras Sagradas e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 2 Pedro é o último livro, a ser sorteado, é o último livro a ser sorteado nesta madrugada, contém 3 capítulos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para meditação de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, e também para a meditação de todos aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez. Lembrando que os seguidores inscritos de nossos canais, igrejas virtuais, recebem orações todos os dias, incluindo de madrugada também, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Pois nós estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 12 é a próxima oração a ser ministrada. Vamos à ministração da oração de número 12. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros dessa sua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nessa madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. As nossas orações, elas são numeradas, assim como o livro de Salmo também é numerado, tá? As orações de Salmo, todas elas são numeradas. Se você não sabe a sequência de onde estão os números, mas todas elas são numeradas, tá bom? Exatamente. Pois tudo que nós fazemos é 100% firmado nas Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas
pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui a gente vê o apóstolo Pedro exortando os discípulos dele para guardarem e praticarem, perseverarem na caminhada com o Senhor Jesus, o Cristo, independente da situação, da circunstância, independente de quem se levante contra eles, para tentar de alguma forma fazer com que desanimem do caminho da verdade. Pois ele mesmo deixou claro os escarnecedores que viriam questionando a falta de fé deles mesmo, que eles não conseguem enxergar o Senhor nas pequenas coisas que são gigantescas, e com isso eles querem induzir. Mas também tem um ponto que torna, infelizmente, eles acabam criando uma falsa razão para eles. Por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus é clara. Quando o evangelho for propagado em todo mundo, então virá o dia. Mas aí, mesmo com o avanço da internet, eles vêm e perguntam como que, mesmo com o avanço da internet, até agora o evangelho do seu Deus não foi divulgado em todos os tempos? Como agora todo mundo sabe quem é Jesus, por que até agora não chegou o dia? Eles questionam a palavra do Senhor, as escrituras sagradas. E as pessoas não... O Senhor Jesus é um e o evangelho é outro. O Senhor Jesus é um e o evangelho é outro. E por causa disso, eles acabam blasfemando contra o Senhor e as escrituras sagradas. E aqueles que se chamam Igreja do Senhor Jesus não tem como responder. Começam as fábulas, filosofias e teologias. Porque eles mesmos são os culpados. Porque eles não ensinam, não divulgam, não pregam, não anunciam a palavra do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus. Eles falam, ensinam, pregam, fazem o que eles quiserem, com o eu deles, o sentimento, a religião, a teologia, as fábulas religiosas, com o pensamento, os sentimentos e manipulações dos seres humanos. Então, por isso que é muito importante a gente examinar o evangelho que nos é apresentado para que seja o evangelho do Senhor Jesus, pois ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. A obra que ele fez, a graça que ele fez é única. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção, porque nós devemos nos submeter a Ele, buscar a Ele para o servir e não para sermos servidos. Devemos lembrar que devemos estar debaixo da palavra dEle para estarmos verdadeiramente guardados e protegidos contra toda mal e toda obra do mal. Salmos capítulo 91, tão conhecido, mas esquecem do trecho mais importante: para aqueles que andam na verdade, para aqueles que são verdadeiros, para aqueles que verdadeiramente guardam e praticam os mandamentos do Deus vivo. Então nós precisamos examinar. Mateus capítulo 15, né? E exatamente, o Senhor Jesus mesmo afirmou, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinados doutrinas que são preceitos dos homens. Então cabe a cada um de nós examinar para não sermos enganados e nem confundidos, para termos verdadeiramente a oportunidade. Pois aí vem justamente aquilo que está escrito, que como pode pregar se não tem ninguém para anunciar? Como vão ouvir se não tem ninguém para falar? Então é necessário a gente lembrar que nós devemos falar, ensinar e divulgar é a palavra, o evangelho e os mandamentos do Senhor Jesus, não nossos sentimentos, emoções e religiões, e sim aquilo que o Senhor Jesus nos entregou, que não é uma religião, e sim é o caminho, a verdade e a vida. E ele deixou claro em João capítulo 15, aquele que guarda e pratica os seus mandamentos, ele e o Pai virão fazer morada dentro de nós. Tudo para mais honra e mais glória dele. E aquele que crê fará as mesmas obras que ele faz e as fará ainda maiores. Então, e aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Exatamente, aquele que fala por aquele que enviou. Aquele que fala por aquele que enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. João capítulo 7, tudo para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Escolham seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora. Os 7 números para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada, para você interagir com as Escrituras Sagradas, sem nenhuma manipulação, sem nada do meu coração, apenas a vontade do Senhor Deus para a sua vida neste momento. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, você vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 3, e também para os rebanhos benditos, ímpar de número 11, e para os rebanhos benditos, par de número 12. 2 João, capítulo 1 e único. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, você vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 5, e também para os rebanhos benditos ímpar de número 3, Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 3, para quem escolheu o rebanho bendito par de número 4, Naum, capítulo 3.
Se de 1 a 4 você escolheu o número 4, você vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, se você escolheu o número 4, e também para os rebanhos bendito ímpar de número 7, 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 8, 2 Reis, capítulo 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, você vai meditar no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, se você escolheu o número 6, e também para os rebanhos bendito ímpar de número 5, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 8 para o rebanho bendito par de número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, você vai meditar no livro de Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, se você escolheu o número 1, e também para os rebanhos bendito ímpar de número 9, para o rebanho bendito par de número 10, Tito capítulo 3. Se de 1 a 4 você escolheu o número 7, você vai meditar no livro de Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, para quem escolheu o número 7, e também para os rebanhos bendito ímpar de número 1, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 9, para o rebanho bendito par de número 2. E se de 1 a 7 você escolheu o número 2, você vai meditar no livro de 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, para todos aqueles que escolheram o número 2, e também é uma meditação para todos nós, sejam vocês convidados, sejam vocês membros, seguidores ou inscritos, lembrando que todos esses recebem orações todos os dias, também de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, tudo isso para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos à apresentação de uma das nossas mais de 40 ofertas, para que vocês possam nos examinar, fazer prova de nós e do nosso caráter, porque nós estamos oferecendo dinheiro para que vocês possam verdadeiramente nos examinar. Nossa oferta de número 16, e também examinar a fonte do segmento de fé que você está seguindo, pois é mandamento do Senhor Jesus. A revelação das ofertas, elas trazem um mínimo de 3 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinando a si mesmo, mandamento do Senhor Jesus. Em segundo lugar, examinando a fonte do segmento de fé espiritual religioso de igreja que você está seguindo espiritualmente. Em terceiro lugar, para você agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada, mandamento do Senhor Jesus, onde está escrito tudo isso, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 15, João capítulo 7, Mateus capítulo 23 e diversas outras passagens. Todas que eu citei são 100% a palavra do Senhor Jesus. E também em quarto lugar, para você ter material de trabalho e assim você agir para receber as recompensas, Mateus 16, 24 e 27 e João capítulo 15. E lembra, para você também lutar contra as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Caso eu tenha falado muito rápido, também perdeu o sorteio dos números, as ministrações. Lembrando que em outras redes sociais, na rede social das fotos e dos vídeos longos, com quadrado vermelho e um triângulo no meio, um triângulo branco no meio, nós estamos na @Igrejas Benditas, onde a nossa live irá ficar salva para vocês voltarem, examinarem com muita atenção. E a nossa oferta de número 16, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que nos ministérios do Senhor Jesus Cristo, que Ele, o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada permitem quem não é um perfeito para todas as boas obras nas igrejas, se ele ser um líder geral de pessoas. Muita atenção, se você aprovar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro por isso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Cadê as folhas daqui que tiraram tudo? Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco, se tornar a igreja do Senhor Jesus, o Cristo. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo, se inscrevendo e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada, também pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana com orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 17 horas e 48 minutos até se finalizando a 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde você estiver, para adquirir conhecimento
e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja ou do ministério @milhaofertadim, que está aparecendo na tela, e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem 12 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Colômbia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios, e assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, 0h12 até 1h12 da madrugada, @Igrejas Benditas. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado seja o santíssimo nome, muitíssimo amém.